Fala de velhos nas filas, do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos, combatimento. É inútil, mas é o meu fundamento. Estive a instantes de iniciar este podcast do 1º de 2026 com o arroto para demonstrar o meu lado animal que tanto caracteriza o homem em certos pontos do mundo, e Portugal não é exceção, pois eu estive a ver as coordenadas no GPS e ainda nos encontramos no melhor dos mundos possíveis, com ou sem bombas. Mas isto é só uma questão de números. A partir da milionésima bomba, Pangloss pode mudar de ideias. O que é que nos faz homens, além de certos penteados? Há penteados a partir dos quais que a definição do homem fica bamba. E até Pangloss, muito amigo da generalização empática, uma empatia que nos enche a boca qual ninho de nabos que se acoita nas nossas bochechas, nós que nos vestimos de esquilos só que não podemos comer nozes pois faz-nos alergia, para fazer as vezes das nozes enchemos a boca de sardas e a nossa boca é um ninho de pichas. E isso alavanca a nossa carreira? Perguntar-me-ão um pouco ingenuamente, pois vocês já têm idade para certas perguntas e para certas matérias, à exceção de certos estados perto do zero absoluto, que é onde eu me encontro. Eu quero é um zero absoluto. Eu que saiba que há zeros relativos. O zero absoluto quer dizer a temperatura académica que seria quando toda a matéria parasse. Ora, esse zero é inalcançável, andamos lá perto, e seria uma espécie de flash mob em que os átomos tudo ficava parado. Deus não consegue ser apanhado desprevenido, a não ser neste podcast. Um gajo anda aqui a fazer zigue-zague até as sinapses entram em curto-circuito, as sinapses que partem de uma eletricidade pré-Edison, e ele que me rapinou a ideia, eu que saiba, eu que regresso ao passado, começo a entabular a conversa com o Edison e ele me rapina-me as citações. Já não bastava ser plagiado no presente e agora era plagiado no passado. E é por estas e por outras que eu não invento a máquina do tempo, pois eu sou rapinado até ao tutano pelos meus contemporâneos, e nós, e vocês, e todas as figuras e todas as pessoas do singular e do plural rapinam-me até ao osso. Por vezes estão com a boca cheia de citações deste e daquele comediante, descurando o facto que isso é um facto não empático se visto à minha luz. Eu sou luz, eu sou um geyser de luz no pino da ejaculação, isso digo diante de uma turba de pirilampos com o cu apagadiço. Um gajo quando perde a esperança fica com o cu apagadiço. Eu vou para a floresta com intenções de escrever poemas à luz de um comitê de pirilampos e dou de caras com uma frustração em que desmorona todo o meu sentimento em relação às fábulas. Eu vou à floresta a horas tardias para não quebrar a bilha às convenções. Se fosse à tarde, o que é que aconteceria se eu começasse a conversa com lebres, corvos e outra passarada cujo nome foge, pois a minha cabeça está toda apinhada de preços de produtos alimentícios, não vai dar-se o engodo. O engodo acontece na mesma. Não me comem por parvo, comem por tantã. Eu gosto mais da palavra tantã. Essas pessoas dizem, não me comem por parvo. E depois é enganado por todos os lados. Não há um ângulo morto em que a pessoa consiga infiltrar o seu lado humano, ou mesmo sapiente, ou mesmo o livre-arbítrio. Nós somos fornicados a 360 graus e damos voltas e voltas como se fôssemos um peão
Ou um carro a fazer peão nas rotundas, como acontece na minha vila. Eu já vos falei disso e falo-vos outra vez porque vocês na cabeça não guardam nada a não ser angústia. Ou melhor, a ansiedade, que é um produto, é um derivado. O queijo é derivado do leite e a ansiedade é derivada da angústia. E onde é que estão essas vacas? As vacas da angústia. Eu ofereço-me para pouca coisa, mas para isso tem iniciativa para pouco mais. Mas para isso tem iniciativa para fazer o inventário das tetas da angústia. Depois sai a ansiedade, sai a depressão, sai as ideias de Freud. Eu quero é ver tetas primordiais, exprimidas, perceber de onde é que o problema sai. Poder-me-ão dizer, se forem mais amigos do Bocage, tu tens uma teta no baixo ventre. Sim, mas desta teta não sai angústia, não sai ansiedade, não sai depressão. Sai uma alegria momentânea, o chamado orgasmo, e é essa fração de segundo em que eu penso: emancipei-me das grelhetas do mundo, fugi ao meu destino da cocorado, nesse momento, nessa pequena morte, regresso à vida, sou um Lázaro aos bochechos, vou para um sítio melhor durante uns segundos e regresso à vida para pensar onde é que está Cristo. E olho à minha volta e é um deserto e não há nenhum diabo, e conto os grãos no topo da ampulheta enquanto me distraio até a morte chegar, que é um inventário que cada vez é mais facilitado, dado que há grãos que vão lá para baixo. E eu penso, porra, o trabalho está cada vez mais fácil, os grãos parece que estão a desaparecer, ponho o grão contado para o outro lado e depois às vezes esqueço, mas este lado são os grãos que eu estou a contar ou os por contar? Foda-se, felizmente aquilo está a diminuir. Estou a ser ajudado pela força divina. Olha para o topo da ampulheta, o céu é de madeira ou material da ampulheta e agradeço a Deus. Quando me dou conta, passo pelo gregal da ampulheta no exato momento em que morro. Ou então não. A ampulheta pode ser literal e não metafórica. Eu vou lá para baixo e penso, olha, finalmente posso contar sem qualquer problema. Tenho tempo? Não, pois a morte está a olhar-me do lado de fora da ampulheta a pensar, isto é literal ou é figurado? Avanço ou não avanço? Pois se a ampulheta é fechada eu vou morrer com falta de ar. E uma pergunta que a morte pensa, e Deus também, pois nunca teve numa situação em que isto acontecesse, quem é que pôs o rapaz dentro da ampulheta? E ele pensa, porra, eu sou omnisciente e nunca pensei nisto. Porra, este gajo, assim vale a pena ter inventado o podcast, que isso foi numa tarde em que ele desligou a omnipresença e preciso de um hobby. O que é que eu vou fazer? Falar com as estrelas? Porque houve um tempo, vamos lá ver uma coisa, antes de haver tudo, ou qualquer coisa, porque o tudo é muita coisa e um gajo vive em casas mais pequenas, não dá para albergar o tudo. Antes de haver qualquer coisa chamada universo, havia o nada e Deus. Deus não se queria impor, andava ali todo comprimido, antes do Big Bang, o Big Crunch, andava ali todo contorcionista, porque Deus, antes de ser o criador, o demiurgo, era contorcionista. O primeiro contorcionista, e é por isso que Deus deve ser asiático. Pronto, eu estou aqui a estragar as mitificações, as cosmogonias, mas esta é a minha cosmovisão. Deus, antes de ser criador, era chinês. Deus estava todo comprimido e um gajo comprimido ou a espreguiçar-se gosta, é um animal social, como diz Aristóteles. Um gajo encolhido ou esticado é sempre um animal social, digo eu, à minha namorada enquanto estou despido da cintura para baixo. Encolhido ou esticado sou sempre um animal social e é por isso que eu espero que compreendas a possível traição. Não quer dizer que eu traia, mas em traindo percebe que eu estou a citar os gregos antigos. O discípulo de Sócrates, ganda gajo, não é? Que o gajo andava aí com as saias brancas a falar para as pessoas com o braço e com o dedo esticado. Que noutras situações, mesmo no nosso tempo, diríamos, está ali um maluquinho. Mas antes ainda davam ouvido aos malucos. Agora damos ouvido, mas só se o maluco tiver pintado à pistola com uma tinta laranja. E pensamos, o gajo vem para aqui para o nosso país com ações diplomáticas por via dos mísseis, o gajo deve ser dos bons. E aplaudimos e fazemos reels nas redes sociais. Sou intelectualmente superior por ver no ataque bombista uma ação de salvação. E é por isso que Cristo não se mete nestas merdas, porque nós interpretamos todas as merdas à queima-roupa. É a falta que a poesia faz. Vocês veem uma rosa na rua e pensam, isto é o quê? Eu tenho um trauma com uma rosa. Certa vez, numa aula do secundário, a minha professora de português, e se rima certa vez com português, eu sou poeta, pediu-me para interpretar um verso
onde o vocábulo ou equivocábulo, misturar aqui a rabelé equívoco com vocábulo, eu não tenho vocábulos no meu léxico, eu tenho equivocábulos, tudo o que eu digo são equivocábulos. E depois o Joyce e coisa. Não, o rabelé já fazia isso, misturar. Antes do Miyakoto havia um leão. Eu não mio, eu rujo. O meu cantar é tonitruante. Vamos lá ver uma coisa. Não sei se vamos já debulhar ou dissecar em vida o leão. Não falo do Papa, porque este Papa também vamos lá ver uma coisa. O gajo tem rugido tão pouco, em vez de ser Papa-leão, é o Papa-tareco. O Papa-tareco, não sei quanto, que ele tem um número em romano e eu não me peçam para recuar tanto. Mal, numeração árabe. Agora numeração romana, isso foi na primária. Porque na primária, vamos lá ver uma coisa, dizem pessoas mesmo entendidas com óculos e roupa castanha, pessoas que acordam em carne viva e decidem sair de casa em sépia, pois eles estão bem no passado. Diz-me, Roberto, tu que sabes tudo, ou pelo menos tens um podcast, que nos tempos que correm é sinónimo. Diz-me uma coisa, porquê é que tens um pénis tão grande? Eu, olha, para essa pergunta tenho uma resposta adequada. Senta-te aqui em cima que eu vou-te contar uma história. O homem é um animal de histórias, quer é convívio. É preciso despir as calças? Pode ser, mas não vamos por aí. Caso contrário, temos uma fração do podcast do Bruno Nogueira, esse inovador perpétuo que está sempre a repetir as mesmas coisas. É inovador e repete beats do Newton do Passou Bem. Vamos lá ter calma. Nós somos inovadores do primeiro ao último átomo, do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos pôr fogo a tudo com a lâmina ébria de Cristo. Trazemos o amor e trazemos a lâmina ébria. E a lâmina está bêbada porquê? Perguntam-me vocês e eu perguntei ao Hefesto, o deus do panteão grego, que era o deus mais disforme, mas antes de ser cornudo, sempre foi cornudo, mas isso são outras histórias, são histórias e boatos e mitologias para aqui não são chamadas, à exceção do episódio na Bíblia. Não, na Bíblia não consta. Ainda que há um parentesco entre Hefesto e o diabo. Como há entre Pan e o diabo. Como há entre os sátiros e o diabo. Sátiros e satiristas, de onde a palavra surgiu. E o que eu sou, enquanto cómico, enquanto devedor de todas essas figuras, é que sou um bode com os colhões inchados de verve. Ao contrário de vocês que andam a escrever as vossas prosas debaixo desses colhões defuntos. Ai, as minhas referências, eu li o Proust, as minhas referências ao Fernando Pessoa e estão a escrever poesia ou prosa debaixo desses colhões heterónimos ou dos colhões ortónimos e olha para mim! Ou dos colhões ausentes da Adília Lopes Tardia em que olhava para uma caixa de brinquedos e olha, está aqui a minha obra. Claro que as pessoas debandam dos hospícios porque se é para isso não me contem comigo, não há cá pão para malucos no hospício. Eu quero é pão alentejano ou pão, queixo em lactose, como diz o meu nutricionista. Mudei de nutricionista porque não estava a gostar, porque eu gosto é de queijo à antiga com lactose. Se é queixo em lactose, é como um café sem princípio que invade um snack bar de uma senhora venezuelana que vivia em Caracas, às vezes mesmo com cedilha. Caraças para não dizer caralho. Há aqui piadas, sirvam-se à vontade, é um buffet do laracheador mor, pá. É onde as vossas referências vão buscar bibliografia. É a minha língua. Vamos lá dizer com empate. É a biblioteca de Borges. Isso diga eu com os copos. Mas o que é que eu quero dizer? Que não tinha dito e é preciso redizer, pois vocês esquecem tudo com essa memória de peixe dourado que, segundo reza a lenda, segundo diz o cientista, numa noite de copos, nós andamos a escarnecer e a fazer cantigas de amigo ao peixe dourado. Afinal, o peixe dourado não tem a memória que vocês pensam que tem. Mesmo o Zizek, num ensaio qualquer, faz pouco do peixe dourado e, de um lado, faz pouco do homem contemporâneo que tem uma cabecinha de 10 segundos. Ou há um gancho, e é isto que eu digo ao Peter Pan, a tua sorte é haver um gancho, caso contrário não te passava um cartão. Vamos rir um bocado? Não, esqueçam isso.
ponham risos enlatados como os novos humoristas que dizem somos frescos, mas queremos risos enlatados. E eu digo, isto é uma contradição em termos. E arranco da plateia para o palco como se fosse uma personagem de uma peça de teatro do Pirandello a coçar o nariz porque eu sou o Cyrano. Não, sou apenas uma sósia do Júlio Isidro que, para citar o Miguel Vaz no seu grande podcast, anda a retirar as putas da rua. Isto parece muito bonito, mas já os biólogos dizem não retirar os animais do seu habitat. Isso dá sempre merda. Quando trouxeram o lagostim para as nossas águas, foderam. O lagostim fodeu as espécies todas. E isto é uma lição de quê? De neoliberalismo. É melhor porque a competição é melhor. Depende se vem um gajo. É que os peixes eram todos peixes caguinchas. Um peixe caguinchas, não há muita competição, já conhecemos os vizinhos, os amigos, os peixes palhaço, o predador, conhecemos, somos todos amigos, partilhamos fotos no Facebook. De repente chega um Rambo, não é? Chega um Rambo que fode isto tudo e o peixe foda-se, devia ter treinado, devia ter malhado como a vaca malhada e a vaca que ri no ginásio. E a vaca que faz conteúdo no ginásio. Isso são outras marcas de laticínios, vocês não precisam de saber tudo. Eu é que estou aqui a espalhar knowledge como se fosse uma barra do plutónio em que bem dissecada não tem ponta por onde se lhe pegue, não tem princípio nem fim, que atesta às palavras de Borges. O fim há de chegar e quando chegar há de ser claríssimo a ponto de podermos despedir finalmente todos os jornalistas. Se a coisa é clara para todos, os jornalistas vai dar mais do mesmo. E já que estamos aqui a falar de jornalismo e a mandar factos e knowledge em catadupa, nas catapultas dos mongóis que há dias ou séculos, dependendo se forem criteriosos e amigos ou amigalhaços da verdade e dos factos pouco empáticos, os gajos punham-se fora da cidade, ali nas primícias do cerco, a mandar cadáveres com a peste negra lá para dentro. Eu tenho um beat que só fiz uma vez, funcionou, mas aborrece-me fazer novamente. A perspectiva de alguém que estava na sua vidinha e recebe um cadáver com peste negra assim no seu palheiro, assim, se que é esta merda, e depois entram os cavalos, entram os mongóis, e os cavalos, e é fogo, e é o caraças, e depois falo da perspectiva do cavalo mongol, um gajo que consegue, um animal que vê tudo imperturbavelmente, cenouras, violações, mortes, cabeças decapitadas, o que o cavalo não pode ver é uma cobra. Ai, caralho, violações, gritos e flechas, o caralho, e às vezes o jockey da antiguidade cai e ele prossegue desembestado que ele, finalmente liberto, lá vai ele, o cavalo. Quer que esta merda se lixe toda, que é como um gajo quer fazer qual episódio do João Quadros, que eu também já tive. Um dia que um gajo entra no trabalho e pensa que esta merda se foda mais os vossos PowerPoints e mais os vossos gráficos. Essas colunas desses gráficos de barras é chegar com isso à impressora 3D para isso ganhar volume e depois é enfiá-las todas nesse cu de gestor, que era o subsídio de desemprego. Estou farto desta merda. Eu estou farto das vossas ficções pouco supremas. Para ficções, leio a obra do Wallace Stevens, grande poeta, caralho, e 3 murros na mesa, sem qualquer contexto. Porque se o Toy pode aparecer aparentemente nu num sketch, eu não posso dar 3 murros na mesa no início de um PowerPoint. Ainda não tínhamos chegado à parte em que os números eram todos gordos, mas na prática desumanizávamos os colaboradores, que nós estamos a colaborar para o fim do mundo. Como é que se chama aquela figura? Eu não percebo nada de golfe. Aquele que ajuda a transportar o saco dos tacos de golfe. Isso tem um nome e eu sei, só que não sou versado nesse universo de múltiplos buracos e handicaps. Quando me aproximo dos buracos é sem handicap e é isso que eu digo no bordel e todos riem. Vamos salvar a honra do bordel, como eu digo num podcast cá de sair, e vamos aputalhar o convento. Eu que saiba que andam a salvar a honra do convento. Se Deus não conseguiu, que Deus é amor, não são vocês maltrapilhos com a picha em risco que conseguem. Deixem-se disso, que vocês interpretam a cena de Deus é amor com as calças para baixo, e isso é fácil demais. Isso é batota, pior que isso é 15 minutos de stand-up a abrir o coração. Vai saber que nem aquilo é verdade. Vocês andam a engrupir as pessoas com uma postiça empatia, com uma postiça genuinidade, e quando a verdade aparece toda despida, sem véus, vocês, o que é isto? Pá, não me deem tanta... Olha, a verdade é entrar toda nos olhos. Às tantas é o Mexia, o Camões, que já não vai para novo, mas ainda vivo, e a tentar sugar o prestígio do Camões. Eu só descanso, eu sou de parte deste país. É mesmo
mesmo assim. Quando o nosso poeta nacional for um cauteleiro a tentar imitar Camões. É isto que eu quero. E depois anda à roda e andamos todos à roda como o eterno retorno, acreditando que amanhã é um dia diferente. Porque vocês acreditam em duas coisas simultâneas sem claudicar esse miolo. Acreditam que amanhã vai ser diferente, inspirado nas influencers empreendedoras e gurus motivacionais, que elas têm de arranjar emprego. Aproveitam o patuá em fatias de conteúdo apalhaçado, ao mesmo tempo que acreditam que estão sempre a repetir os mesmos traumas, pois é isso que dizem, deitados ou inclinados ou a fazer homenagem à Torre de Pisa, pois dói-vos o estômago na vossa terapeuta de eleição, que é trocada de 15 em 15 dias, pois vocês também não estão para ouvir verdades e equivocábulos. Que a coisa que mais me alegra é ouvir uma psicóloga com a cabeça tantã. Há sempre uma psicóloga de serviço entre os comentadores políticos, deram lugar aos gajos que observam o comportamento dos políticos. Franzir o sonho, isto deve dizer alguma coisa sobre o futuro económico do país. Isto transformou-se num grande horóscopo tantãs. O horóscopo, à antiga, pelo menos dava-nos aquela imagem, os astros, a lua aninhou-se com o caralho e agora isto dá uma meia picha e vais ter um ano. Vais ter um ano, uma vida amorosa do caraças. E depois, a Joana, que tinha uma relação estável, que pensa, como é que eu posso ter uma vida amorosa se é isto, se está estável? Eu vou semear cornos na cabeça deste gajo, que o gajo daqui em diante vai parecer um demónio e vai foder e saltar de cama em cama. Eu nem queria. A culpa é da Maia, que disse que eu ia ter uma vida sexual do caralho, pá. Os astros é que mandam e é um Mercúrio que é retrógrado. Até parece que vocês já ouviram o Mercúrio a falar para perceber. Não, às tantas é um Mercúrio vanguardista. Se calhar foi feminista antes de vocês todos. Deixem-se de merdas. Como eu vi num filme, ou na vida, que é a mesma coisa, uma paródia aos Power Rangers do Dupieux. Não sei se é assim que se diz. Em princípio não, porque eu sou estúpido de manhã até à noite, em que o gajo é muito feminista e às tantas, para não utilizar de termo nenhum associado à mulher, diz esta fêmea. E ela, fêmea? Com estas tetas? Achas que eu sou uma fêmea? É pá, porque um gajo às vezes quer supostamente higienizar e depois a língua fica toda sem saborona. Põe-me mais sal, não vais dizer fêmea enquanto estás em cima dela. Usa-me essas palavras robustas. É por isso que não há ligação nenhuma entre mim e vocês, pá. Vocês andam em podcast e mesmo na vida a dizer que a língua portuguesa não tem termos de jeito na esfera sexual. Quando é muito nojento, é suposto, pá. É suposto. Eu que saiba que vocês usam vocábulos ascéticos na foda. Eu entro-vos em casa e fodo-vos a mulher. Fodem-me com látex da cabeça aos pés e não é para fins sadomaso. É para fins terapêuticos. Vocês fazem tudo já com fins terapêuticos e isso dá-me pau, pá. Porque não é assim. Com o cu destapado, com esse uniforme em vésperas de cirurgia, vocês não entram nem no inferno, nem no céu. Deus diz-me, não quer pessoas assim recaustadas a plástico. E o diabo não quer que cheira-me a vela, cheira-me a botox. Pá, vocês estragam-me o negócio da padaria. Eu quero pessoas verdadeiramente agrestes. Agora andam a plastificar como se fosse um livro da primária. Eu lembro-me de ter os livrinhos todos plastificados com os motivos do Jurassic Park e depois olhava para a minha professora mamalhuda de ciência e dizia: a vida encontra sempre um caminho. E ela, temos aqui um papal. E eu, temos muita coisa aqui debaixo desta breguilha. Vai enfunar como se fosse uma nau portuguesa rumo à Índia, caralho. E ela, mas isto não é história. Amiga, o conhecimento, quando aprofundamos, já disse Valéry, vamos especializar e encontramos tudo. Nós descermos, vamos ao centro da Terra e aí está o núcleo. Está sólido. Sólido porquê? Porque a pressão é demasiada. Porque se a pressão é demasiada, os Estados Unidos e Estados da matéria, um gajo deixa de saber as merdas. Perto do zero absoluto, a matéria anda toda em uníssono e o lado quântico desaparece. E é por isso que eu preciso de Conan na minha cama, caso contrário perco o lado mais humano, que é a imprevisibilidade. Tu não podes prever o meu dia seguinte. Se eu sou fiel hoje, se eu sou fiel amanhã e tu já achas que depois da manhã eu vou ser fiel. Não. O ser humano é imprevisível. Tenho de me atirar à primeira cona que me aparecer. Tu tens de entender que o ser humano não pode ser
debulhado em colunas de Excel. Tu não podes prever o meu dia seguinte, amiga. Nós somos frutos do acaso. Eu fiz um pireta à sacerdotisa de Delfos, dizendo, não, tu não mandas no meu destino para agora tu achares porque há dias em que eu sou fiel, num dia seguinte também vou ser. Não, o ser humano é outra coisa, minha amiga. E depois choras. Não é chorar, pá, é livre-arbítrio, pá. Tu tens de entender que o homem é muita coisa. Parece quase uma citação de Bruno Nogueira e por isso temos que cuspir no prato que não comemos. Isso não é referência para ninguém. Vocês têm de entender que não vos passe pela cabeça que o igual embrulhado no diferente passa a ser diferente. Isto não é marketing, isto é arte. A arte é quando as tripas vêm à tona da língua para falar num idioma que se parece com o nosso, mas a caraças, vai até ao osso, caralho. E um gajo desembaraça-se todo desta trantantada. Tem de falar com todas as células do corpo, um gajo. Entra no museu, às tantas está debaixo das saias de Van Gogh a perceber que aquele quadro, epá, isto é o início e o fim ao mesmo tempo, entrar-nos pelos poros, caralho. Não é como aquela merda requentada que eu vejo na televisão que dizem genial. Apresentem-me um mundo assim, pá, numa travessa. E nós temos de fazer, de uma vez por todas, como o Leonardo da Vinci, pintar a última ceia. Opá, tu tens pouco tempo para pintar isso. E ele, mas não temos dinheiro para te pagar. Não tem? Então fazemos assim. Eu preciso de tudo o que eu vou pintar vinho do melhor. E eu até encontrar o vinho certo para pintar ali naquela parede não avanço. E aquilo que era para ser em 3 meses foi pintado em 3 anos. Afinal, na verdade, não foi pintado em 3 anos. Foi pintado nos últimos tempos desses 3 anos. Entretanto, o Leonardo da Vinci só teve a fazer esquiços. Perfeccionista? Sim, mas este perfeccionista tem umas catacumbas. A verdadeira razão que está no livro de cozinha do Leonardo da Vinci, a verdadeira razão foi, não me pagam, eu vou foder o orçamento a estes padres em comida e bebida e vou chamar os meus discípulos, alguns dos quais levam na bilha, vamos comer do bom e vamos beber do melhor. E é assim que nós temos de fazer. Preciso disso para amanhã. Tem calma contigo que Roma não se fez em não sei quantos dias e para a semana eu estou de férias. Vamos levar isto com calma e se queres que eu faça algo bom, tem calma, que eu daqui para a frente sou alentejano. É só pão e circo. Pão não, o pão já me foi cortado pelo nutricionista e entretanto mudei nutricionista e o gajo voltou-me a cortar no pão, mas como era norte-americano aumentou uma dose de circo. E eu agora sou domador de feras. Uma cadeirinha no ar e o chicote, não que isso passe uma mensagem confusa ao bicho. O que eu fiz foi pousar o chicote, pousar a cadeira, sentar na cadeira, dizer à fera para se sentar, e gravar um podcast com os leões. E é assim que eu estou bem. De hora avante só gravo podcasts com leões. Estou farto de bichos domesticados, papagaios em plumes, papagaios que repinam o eco mais mastigável. É que já nem sacam um eco mais robusto. Onde é que a gente vai catar aí o monossílabo mais da moda? Vocês metem-me um nojo. Se fosse por vocês eu não acordava. Vá lá que eu ainda acredito no homem, na abstração. Não é como o Swift. Gozar com o Voltaire. Tu acreditas nas abstrações? Eu já não sei se acredito. O que eu acho é que a abstração tem de dar o exemplo. A humanidade tem de dar o exemplo ao homem. Fazemos a síntese. Não é a tese e a antítese. É a síntese de Swift e Voltaire. É isto que eu sou. Menos que isto nem vale a pena. Começar, eu gosto. Gosto de Zé de pau no cu. Não sejas grosseiro. Não sejas grosseiro. Vamos abrir o jogo. Vamos tirar as cartas da manga. Chega de batotas. Diante desta frase, só queres é pau no que sou sofisticado. Eu sou figurante neste baile de debutante. Tch. Era debutantes, mas eu queria fazer o tch, a descarga de ar de um caminhão, pois eu sou um gajo que vai a muito lado, sobretudo porque habito um caminhão, peço boleia ao camionista e ele não me dá e eu digo-lhe, repara que eu sou uma puta. No capitalismo somos todos umas putas. E ele, ok, então entra para aí. E é assim que eu tenho percorrido a Europa. Tenho o cu assado, mas quem não tem? Quem não tem nesse sistema. Eu ia dizer qualquer coisa, mas posso dizê-lo no outro dia. O que me apoquenta, não a ponto de escrever um poema, pois não somos maricas. Eu estava a comer o meu hambúrguer, estava num recinto desumanizante de um shopping que recentemente colou autocolantes, que é uma coisa que normalmente fazemos com os autocolantes, a não ser que vocês sejam coleção de autocolantes. Tenho uma caixinha de autocolantes um dia, se eu quiser, mas não vão para aí porque isso espanta a cona. Eu estava a comer, a fatiar o meu hambúrguer, essa carne alegadamente processada. Eu sei lá de onde é que é a carne, se é processada, se é inocente ou caralho. Eu não faço juízos de valores no pitel. Olho para a frente e quem é que está? Está uma mamalhuda, dizem vocês, poderia estar. Mas o que eu vi a seguir ofuscou a mamalhuda e isto não é fácil. Estava o senhor Almirante Gouveia e Mel
numa zona de alimentação de um shopping que recentemente pôs os autocolantes. Tenham calma que vocês só podem estar aqui se consumirem. É uma versão mastigada e mais diluída daqueles autocolantes que existem, algures na Avenida de Liberdade e em outras zonas de Lisboa, proibido ler. Quero que isto chegue a um ponto em que o leitor, que é uma figura franzina e se veste em sépia, se passe dos cornos. Eu quero que nos sítios onde nós fazemos o roteiro literário ou gastronómico ou bebedolas, Fernando Pessoa escreveu aqui um poema, Fernando Pessoa passou-se dos cornos aqui, o Herberto Helder jogou uma caneca aos cornos do Pacheco aqui. Aqui foi onde nasceu a arte do olho do cu de Portugal. E está lá um autocolante, aqui é proibido ler, aqui é proibido escrever, aqui tentem que aqui há uma figura que teve pessoa. Saiam daqui deste mundo para o outro, que não há de ser melhor. Não sei se é o melhor dos mundos possíveis, foi o que nós arranjámos. E eu disse ao Pangloss, é o que se arranja, não vale a pena também investir numa coisa que não vai durar muito tempo. O mundo é das crianças, elas que o comprem, quer lá saber. Eu estou aqui só para fazer um enxumaço de carne e ossos. Vi o Gouveia e Mel e pensei, sim senhora, o que é que estava a servir de fundo? O Burger King. Eu tinha comido no H3, porque eu sou privilegiado, e ele estava ali com os seus grupos, pessoas com um sorriso que já não devia existir, mesmo que vocês tenham recaustado a dentuça pondo aquela cremalheira de Jim Carrey na máscara, mesmo assim não se justifica, estavam ali a rodear como se dele nascesse qualquer conhecimento, qualquer informação, e vi o Gouveia e Mel pela primeira vez a ter um riso genuíno. E eu pensei, pronto, o apocalipse está para chegar. Toda a gente contente, mas andavam a colher a alegria dos colhões do Almirante. A política dá alegria a alguém, ainda mais nestes dias. Pensei, mas porquê é que o gajo está aqui? Veio-me à memória, tem de ter calma que eu estava a comer carne processada. Eu não posso ter ideias porque nós somos aquilo que comemos. Estava a acabar um hambúrguer e quando olhei à volta já tinha a farda do H3. E eu pensei, porra, tenho de deixar aqui um bocado de hambúrguer no prato, apesar de ter fome, caso contrário transformo-me naquilo que comi. Eu olho para o Gouveia e Mel, olho à volta para ver se havia musas. Não. Tenho de seguir por minha conta. E dei-me conta que estava a chover. O gajo veio passar férias ao Algarve. Ou melhor, a passagem de ano teve ali a Albufeira a dar umas chapadas nas tetas de umas bifas. Chapadões naquelas conas estrangeiras para o braço luso. Dá aqui chapadas na cona, não é só nos Estados Unidos que levas. Bebo o meu, fumo o meu e etc. E vou ao fundo. Queres ver um submarino? Olha, eu consigo estar horas nesse fundo, diz ele, em certas situações. Isto tudo alegadamente, isto é uma figura do universo paralelo para não arranjar problemas. Estás a falar de uma forma pejorativa. Porra, é uma figura do universo paralelo, já estamos aí. Então se a ciência ainda não chegou aí, não conseguiu concretizar e vocês já me estão a denunciar. Vocês são chibos vanguardistas, deixem-se estar calmos. Está a chover. O gajo queria fazer uma arruada, mas como está a chover, não há 1 centímetro quadrado sem chuva no Algarve, o gajo refugiou-se no shopping. Vontade de me levantar e este é o estado da cultura do país, caralho. Não há nada para fazer se não estar no shopping a comer hambúrgueres. Este é o Algarve, caralho. A sacudir-lhe até sair as medalhas todas, caralho. Ouvi-lo a tilintar como se fosse um porco milheiro. Caralho, cachê presidente, caralho. Não me fazes rir. Não me fazes rir, disse-me ele a mim. Foda-se, se eu sou comediante é a pior coisa que me podem fazer. Para um homem à paisana, a pior coisa que podem fazer é um pontapé nos tomates. Para um humorista, não. É dizer que ele não tem graça. Aí podem-me dar 3 ou 4 pontapés nos tomates que eu já estou anestesiado. E este foi o primeiro túnel de vento de 2026. Caracas, não, caraças. Começámos bem. Esqueçam isso. A seguir tenho de ver como é que está a minha atenção. Quando me dá para aí é porque eu não estou bem. Saiu o quê? Um peixe fresco. Em princípio vão sair alguns. Até às eleições já tem muita coisa escrita. Não sei se consigo, caralho. Não sei se consigo. Está escrito. Não sei se consigo, caralho. E saiu um cancã. Quero ainda falar um pouco mais sobre o número, não sei em que podcast. É doloroso. Se eu tivesse terapeuta era assim que iniciava a próxima sessão. Descobri que sou pior que o número. E tivemos aqui há anos a fio a tentar que eu saísse do poço da baixa autoestima e agora estou fodido. O gajo tem um Lamborghini atrás. Se o gajo tem o Lamborghini como decoração, ele deve saber do que fala. Então, eu sou pior que o número, então o que é que eu estou aqui a fazer? Se um cancã, se um peixe fresco e não sei se sai um Duchamp e um cabaré rablé. Não deve sair mais nada e depois na próxima semana damos-lhe aí forte. Começa a sair um tortolho de mentirosos. Em princípio sai o primeiro do ano ou na próxima semana. Ainda não sei se consigo editá-lo. E estamos falados. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima. É inútil, mas é o meu fundamento. Deixa soprar, deixa girar.
que a vida é só ruído a desafinar. Se não faz sentido, deixa estar. O charme está no ar. No túnel há vento, E o vento leva o desalento. põe sarcasmo no momento e transforma o sofrimento num swing 100%.